Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI, número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023 da Renova Energia, né? Uma empresa aí passando por dificuldades, né, financeiras, dívidas altas, passando por recuperação judicial, reestruturação de ativos. Então não é um case fácil, tá? Mas algumas pessoas pediram análise há algum tempo atrás, eu até fiz uma análise, ela melhorou um pouquinho, mas ainda estava mal, né, das pernas, porque é difícil ter um turnaround, né? Quando tem, normalmente tem uma subida astronômica no valor de mercado da empresa e da cotação. E hoje ela vale cerca de 300 milhões, caiu pra caramba, né? 300 milhões de valor de mercado. Mas se a gente somar a dívida, né, ao valor de mercado, a gente chega no valor da firma, que é o Enterprise Value. E a gente pode estar num valor até esticadinho por conta da dívida. Então, nós vamos fazer essa análise hoje dos resultados do segundo TRI, do semestre também inteiro, né? Peço para vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, se esse vídeo for útil para vocês de alguma forma, comentar aí embaixo. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então, a Renova Energia, tá? Lembrando que a Renova Energia, ela tem ações, principalmente ações que é do tipo Unit, tá? Com final 11. Tem a final 3, final 4 também, mas é sempre melhor a gente comprar que tem maior liquidez, né? Então eu tenho aqui uma mensagem da administração, é sempre bom a gente dar uma acompanhada na mensagem da administração, tá? Quando a gente está vendo uma empresa aí com alguns detalhes um pouquinho mais avançados. Então, primeiro semestre, né? Foi marcado pela consistência e tal. A gente vai ver que nem foi tão bom assim, mas foi melhor que ano passado mesmo, tá? Em relação às prioridades estratégicas, melhoria da governança, estrutura organizacional, que é muito importante. Uma receita de 53 milhões, ajustada, que eles fazem ajuste. O EBITDA ajustado, né? No caso. Aumento de 40% em relação ao período. Mas aqui, na verdade, eles estão botando ajustado, por isso que está com esse aumento tão grande aqui. Segundo semestre de 2023, conclusão de um complexo solar, né? Eles estão tendo conclusão. Teve conclusão agora, acho que de um complexo, não sei se foi eólico ou solar, eu vou ver mais adiante, que já impactou um pouquinho no aumento da receita. Tem alguns projetos de desenvolvimento, a capacidade de energia eólica, a capacidade solar, energia eólica maior do que solar. Vamos lá. Crescimento 100% renovável, né? Aqui acordo com alguns credores. Recebi algumas parcelas em agosto de 2023 agora, né? Em agosto. Dividido em 3 pagamentos. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então alguns eventos relevantes, tá? Valor de 7 milhões aqui, ó. Alienação de cotas da central eólica. Conta da recuperação judicial, acaba que a Renova Energia tem que se desfazer de alguns ativos, tá? É normal essas empresas aí de recuperação judicial vender alguns ativos. A gente já fez alguns vídeos da Oi, né? No início a gente fez vídeo de algumas empresas até para chamar atenção, porque o canal não tem muitos inscritos, então a gente está tentando crescer. A gente falou da Oi e tal, que era possível se a Oi começasse a vender ativos, mas é muito difícil uma empresa daquele nível, né, com uma dívida astronômica vinculada a dólar, conseguir crescer, né? Mas essas empresas de recuperação judicial normalmente tem que fazer venda de ativos, tá? Então aqui, ó, 7 milhões que entrou. 13 de agosto. Medidas de otimização da estrutura de custos de capital, né? E do perfil de endividamento, né? Por conta da Selic alta, né? Pesando muito empresa. Empresa que já está ruim das pernas como a Renova, acaba sendo mais impactadas, né? Parcela semestral. Né? Esse parcela aqui de 10 milhões. Isso aqui é o que a gente tinha visto lá mais em cima também, né? Parece que é a mesma coisa. Os parques entrar em operação ao longo de 2022, né? Parque da fase A do Alto Sertão. Aqui mostra a produção, tá? Então a produção do parque eólico, né? Que é uma das maiores partes aí de receita da companhia. Aqui na verdade é produção, tá? Não é receita não. Em mega, não sei se é megawatts, não sei o que é esse M aqui. É um indicador operacional do segmento eólico. Tá crescendo, então a empresa a gente vê que é sazonal, né? Por conta da questão de ventos, tá? Mas cada mês aí crescendo um pouquinho mais, segundo TRI aqui de 2023. Bem superior ao primeiro TRI.
A gente vê que é sazonal também esse evento aí de eventos. Aqui uma DRE simplificada, aí tá falando aqui que apresentou um prejuízo de 42 milhões. É normal essas empresas apresentarem prejuízo durante um longo período de tempo. Tá? O que a gente tem que ver é como é que está a liquidez de curto prazo. Por exemplo, eles estão renegociando aí pagamento com os credores, que a gente viu aí nos fatos iniciais, para não ter penhoras, né, que vai afogar o capital de giro da companhia, vai tirar o dinheiro, ou qualquer dinheiro que entre aí de caixa, né, na companhia, os credores podem exigir na justiça, né, por conta desse plano de recuperação judicial. Se eles não cumprirem o plano de recuperação judicial, eles podem ser que as facilidades aí que a justiça permite para poder pagar a prazo alguns credores não tenham mais, então vai entrar ação atrás de ação para penhorar recursos. Então, assim, é normal essas empresas apresentarem prejuízo. O que não pode é eles não conseguirem pagar os credores. Parece que eles estão conseguindo e tal. Mas prejuízo por conta da dívida alta, pesando muito no resultado financeiro, que a gente vai ver a seguir, tá? Então, no primeiro semestre, a gente vê que a receita até subiu bem, ó. No primeiro semestre. No trimestre, não, tá? No trimestre, 14,5 e tal, mas é normal, porque estava entrando em operação, algumas coisas começaram a entrar aqui mais uma produção um pouquinho maior aqui no segundo trimestre, né, de 2023. Então a gente vê que na base anual cresceu bastante, um pouquinho de custo e tal, a receita operacional líquida também, 50%. Tem alguns custos não gerenciáveis, que é pequenininho, e os custos gerenciáveis eles até controlaram. Então a gente vê que a empresa parece que está focando em reduzir custo também, tá? Depreciação, né? Porque tem esses parques e tal, cresceu, mas depois a gente pode até somar a depreciação aqui para ter um EBITDA, né? Um efeito caixa. A gente vê que o resultado bruto subiu bastante, mas ainda muito tímido, né? O resultado da companhia. Porque ainda tem muito custo aqui para cortar, tem que elevar essa receita ainda mais. Aí tem algumas despesas operacionais aqui pesando, né? Acaba que por conta da entrada desses parques em operação, a despesa vai crescendo também. A despesa administrativa é bem pequenininha. E o que pesa mais é a despesa financeira da dívida, que eles até controlaram, tá? Ano contra ano. É bem interessante, tá? Que eles conseguiram controlar, ó. Aí conseguiram aqui um dinheirinho de venda de ativos. Ano passado tinha sido até mais, por isso que deu esse lucro, tá? Ano passado. Mas operacionalmente a empresa não estava bem, ó. Deixa eu olhar aqui. Ela deu prejuízo, mas teve até uma melhora operacional, mas ainda está longe, muito longe de ser uma boa empresa, tá? Ó, término da obra, tá? De um dos parques aí. E entrada em operação, ó, no segundo trimestre. Por isso que agora veio mais forte. Então a receita líquida de eólicos bem fortinha. Centrais hidrelétricas nulo, né? Ano passado ainda tinha. E venda de energia também, né? Aqui no trimestre. No semestre a gente vê que a receita da eólica então quase dobrou, né? E comercialização de energia também, né? Que acaba que uma coisa está ligada à outra, né? Parte solar, basicamente nulo. Eles reduziram os custos, que a gente viu. Por conta da energia fornecida até pelos gasto menor na compra de energia, por conta da energia fornecida pelos próprios parques eólicos. Então tá tendo até um reflexo positivo na parte de comercialização de energia também, né? Lá no top line. Demonstração de alguns custos, tá? A gente vê que os custos não são altos, tá? É porque a receita da companhia tem que crescer muito, tem que entrar em operação nesses outros parques. Serviços de terceiros, tem que ter. Ó, energia para revenda, controlou bastante mesmo. Alguns encargos. Nada demais, eles até controlaram no semestre, menos 11%. E no trimestre, menos 23,5%. O trimestre é até melhor. Se eles manterem esse ritmo aqui, né? Desse segundo tri nos próximos trimestres, e conseguir gerando caixa devagarinho, de repente, daqui a alguns anos, né? Não acho que é trimestre, a empresa pode sair da recuperação judicial. Aí destrinchando um pouquinho das despesas operacionais, despesa com pessoal, subindo um pouquinho, porque é normal, porque está entrando em operação outros parques, né? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Entrada em operação, ó, exatamente. Ó. Entrada em operação, comercial dos parques, aí tem que aumentar, gasto com pessoal. Serviço com terceiro também. Já teve uma reduçãozinha, mas aqui no trimestre, né? Algumas contingências, enfim. O EBITDA, né? Aqui eles botaram ajustado. Vamos ver qual foi o ajuste.
Excluindo os ganhos. Eles já fizeram até um ajuste transparente, tá? Excluindo ganho com venda de ativos, que é pequenininho, né? Venda de ativos. Então eles somaram aqui, né? Cadê? Somaram depreciação e amortização. Aqui, ganho de venda de ativo bem pequenininho. Tiveram até uma margem EBITDA, olha como está melhor operacionalmente, 31,6%, ano passado 6%. Operacionalmente a empresa está muito boa, bem, né? O problema é essa despesa financeira que ainda é bem alta, né? Frente ao que a empresa gera operacional, né? Cerca de pouquinho menos que a metade a empresa gera de operacional. E a despesa financeira comendo tudo. Mas ano passado é bem superior. Vamos ver se eles destrincham aqui a questão da despesa financeira. Não, a gente está falando só que reduziu. Redução do endividamento. Então a empresa. Eu não sei se eles fizeram follow-on, tá? Porque eu não acompanhei. Depois a gente pode até ver aqui. A despesa financeira caiu bastante. Encargo de dívida. Menos 33%. Quase menos 34% no semestre. Aqui fala um pouquinho da recuperação judicial, né? Credores com garantia real. Aí estão fazendo os pagamentos, pagamentos realizados. Até alguns juros aqui, né? Credores quirografários, né? Incluir dívida com o Banco Bradesco e Itaú, né? Então bancos grandes. Fazendo pagamento aqui também. Aí tem as classes, né? As trabalhistas parece que são as primeiras. Detalhamento da dívida. 1 bilhão ainda de dívida. Então a dívida é muito grande ainda, né? Sendo 985 de classe 2, 9 de classe 3 e 29 extra concursal. É uma dívida bem pesadinha, cara. Quase não tem caixa. 29 milhõezinho. Fluxo de caixa, um aumento de 2 milhões, praticamente nulo. 1 milhãozinho só de fluxo de caixa. 3 milhões para investimento. Um pouquinho de amortização. Aí falamos mais um pouquinho de investimento. Que eles não falaram muito do pagamento da dívida, né? Como eu não acompanho tão de perto, não sei quanto que estava a dívida. O projeto da companhia, 26 parques eólicos. Complexo solar. Vai concluir agora no segundo semestre, tá? Esse complexo solar. Localização dos projetos eólicos, Nordeste, né? Aqui eles não falaram muito, né? Como é que foi o pagamento da dívida. Opa, minimizei aqui. Vamos ver se aqui no Google a gente acha rápido. Produção, dívida. Isso aqui foi até o vídeo que eu fiz, ó. Ainda não reduziu a dívida, ó. Mas está colocando o plano em ação, né? Aqui, ó, o vídeo de 27 de novembro. Reversão de provisão. Venda de ativos. Venda de ativos. Vamos ver aqui. Quarto trimestre. Lucrou 750 milhões no quarto trimestre de 2022. Reversão à provisão relativa ao valor do complexo. Acrescentou 819. Para descumprir os marcos. Tinha uma dívida de 932 milhões. Eles reduziram no final do ano, ó, 1 bilhão de dívida. Eu tinha 2, né? 2 bi de dívida, então, provavelmente quando eu fiz esse vídeo aqui, né? Tinha 2 bi de dívida e eles reduziram 1 bi. Então a gente vê que eles venderam ativos. Assim, a Renova Energia, ele tá seguindo o plano, né? A gente vê que é um case muito complicado, né? Havia um pedido aqui, análise. Mas eles estão seguindo o plano. Então, assim, acompanhar de perto. Acho que não ainda é o momento, tá? É a empresa que está sofrendo aí, não gera muito caixa, né? A gente olhou ali o fluxo de caixa bem pequenininho. Mas é
ir acompanhando, né? Quando ela começar a reduzir esse endividamento, conseguir gerar mais caixa do que tem despesa financeira, aí já pode ser um ponto positivo de alerta. Até lá, é acompanhar devagarinho, tá, pessoal? Espero que eu possa ter contribuído com vocês, né? Mostrando um pouquinho sobre a empresa. Se esse vídeo for útil, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, o link vai estar na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.